O tema dessa palavra é: o quão perto estamos do fim? A resposta a essa pergunta é simples. A resposta é: essa é a única geração que cumpriu os requisitos para a volta de Jesus. Essa foi a geração que viu o renascimento de Israel. Para o cumprimento das profecias, a nação de Israel deveria florescer, deveria aparecer. Porque eu não sei se você sabe, desde o ano 70 depois de Cristo, até o ano de 1948, Israel tinha sido disperso, tinha sido afastado da sua terra. Não existia mais o país de Israel. Mas em 1948, Israel floresceu e renasceu. Essa é a geração que viu o nascimento de Israel. Essa é a geração que oferece a tecnologia para o controle em massa que vai acontecer no período da tribulação. Na verdade, o controle em massa já existe. E nós somos vítimas deles o tempo todo. Quando você abre lá as suas redes sociais, aparece uma propaganda, ele já conhece a sua preferência, sabe o que você gosta, sabe o que você está procurando, sabe o que você quer comprar, sabe o que você fala mesmo quando seu celular está desligado. Nós já estamos sendo controlados, a verdade é essa. Porém, virá um controle religioso no período da tribulação, vai ser muito intenso. Porque hoje nós temos a opção de escolher entre comprar e não comprar, vender, não vender, acreditar ou não, mas no período da tribulação não vai ser assim. No período da tribulação, ou você é controlado pelo anticristo e aceita a proposta dele, o sinal, a marca, ou você não vai comer, não vai comprar e nem vender. Quando eu digo você, é lógico que eu não estou falando da igreja, porque a igreja não estará mais aqui, amém? Então essa é a geração do fim, mas essa semana, eu vou, esses próximos dias, estar pregando sobre uma série sobre a volta de Jesus, que nós estamos começando hoje, mas essa semana, não sei se você acompanhou o noticiário, se você está ligado nisso ou não, mas teve um acordo de paz entre Israel e dois países árabes, o Bahrein e os Emirados Árabes. Isso jamais aconteceu na história da humanidade, jamais Israel fez uma aliança, um acordo de paz com duas nações árabes. Ainda que alguns acordos tenham sido feitos no passado, mas era acordo de cessar fogo, de não ter guerra. Mas um acordo de paz, onde um pode vender para o outro e comprar do outro, jamais aconteceu. Isso não é um acaso que está acontecendo. O que aconteceu essa semana é algo profético, irmãos. O que está acontecendo no mundo é algo profético. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus está muito próximo de voltar. Você pode falar: pastor, mas eu já sou de Deus, eu sou crente, o que eu tenho a ver com isso? Não importa para mim se Jesus volta daqui 10 anos, 20 ou 30. Importa sim, importa. Se Jesus viesse aqui hoje e falasse: olha, eu vou voltar para buscar a igreja daqui 30 dias. Você continuaria fazendo as mesmas coisas que você está fazendo hoje? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que você ia convidar todo mundo para vir no culto. Eu tenho certeza que você ia querer fazer sério em tudo quanto é lugar. Você ia pregar o evangelho, você ia colocar só coisa de Deus, só versículo bíblico nas redes sociais. O nosso comportamento seria diferente, mas pode ser que ele volte antes de um mês. Pode ser que eu nem termine a série de Apocalipse, não sei. Mas nesse acordo de paz que foi intermediado pelos Estados Unidos, pelo Donald Trump e pelo seu genro, Jeremy Kushner, esse acordo de paz, ele diz muito a respeito da profecia bíblica. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Bíblia, isso aqui não está escrito em nenhum jornal. Agora o que está escrito no jornal, eu queria que fosse colocado aqui. Nós vamos ver se parece com o que está escrito na Bíblia. Isso aqui que eu li é Bíblia. 1 Tessalonicenses 5,3. Deixa eu ler para você. Presidente Trump comenta sobre o acordo de paz entre Israel, Emirados Árabes e Bahrein. Eles estão escolhendo um futuro no qual árabes, israelenses, muçulmanos, judeus e cristãos possam viver juntos, orar juntos, sonhar juntos, em harmonia, comunidade e paz.
Se eu não me engano, esse site é da CNN. Agora deixa eu ler para você. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Hoje o discurso mundial é paz, segurança, harmonia, prosperidade. Essa é a proposta do anticristo. Irmãos, nós estamos vendo a profecia se cumprir diante dos nossos olhos. Está tão óbvio que é difícil de acreditar. Sabe por que muitas pessoas não acreditam? Porque está óbvio demais. Ah, não, mas isso está na cara demais, não é possível que o anticristo não é tão inteligente assim. Vocês estão entendendo? Tudo está convergindo para a volta de Jesus. Irmãos, nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Você não pode ficar brincando de ser crente. Você tem que ser crente, mais do que isso. Você tem que anunciar o Evangelho. É tempo de anunciarmos o Evangelho. Convide as pessoas para a sua célula, fala do amor de Deus. Coloca nas suas redes sociais o versículo bíblico, fala que Jesus está voltando. Nós precisamos pregar o Evangelho. A Bíblia diz que nós temos que pregar a tempo e fora de tempo. Está escrito aqui que quando disserem que a paz e segurança é isso que sobrevirá a repentina destruição. O que é isso, pastor? A igreja vai ser levada, irmão. Quando isso acontecer, vai vir repentina destruição. O acordo que está sendo feito, coloca a próxima imagem para mim, ele é chamado de o acordo de Abraão. Se você pegar vídeos meus passados, você vai ver eu falando que a aliança que o anticristo vai fazer com Israel, porque o anticristo vai se passar pelo Messias, é a imitação da aliança abraâmica, que Deus fez com Abraão, dando a Israel a posse da terra. É isso que o anticristo vai fazer. E essa aliança que foi feita agora, essa semana passada, entre Israel, os Emirados Árabes e o Bahrein, é chamada de acordo de Abraão. Olha aqui, ó. Esse aqui foi o dia do acordo, esse aí é o primeiro-ministro de Israel, visto do gramado sul para a assinatura do acordo de Abraão. A história é em construção. O nosso presidente soltou um vídeo, tem um vídeo aí, tem um outro aí, Anísio, que é um vídeo, não, nós estamos sem som, mas eu só quero mostrar esse vídeo para você. Esse vídeo aí foi o nosso presidente que soltou, ok? Nós não vamos entender muito o que o vídeo fala, mas o que o vídeo está falando ali é desse acordo de paz. Se tivesse o áudio também a gente não entenderia, porque está em inglês, né? Exceto algumas pessoas aqui. Mas o que eu acho interessante é o que está depois no final, porque esse vídeo aqui é o vídeo oficial do acordo de paz. O nosso presidente só republicou ele. Aqui está falando dos países que querem entrar no acordo. Sudão, Marrocos, Jordânia, está falando isso aqui, ó. Israel não é o problema, Israel é a solução, é o que está escrito ali. Olha o que o nosso presidente escreveu: acreditamos na paz, ela existe. Preste atenção, o mundo está convergindo para a volta de Jesus. Não brinque. Isso aqui é um alerta para nós, meus irmãos. A Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Um acordo de paz entre Israel e o mundo árabe está sendo construído. Outra coisa, a Poliana leu no site da Al Jazeera, que é o maior jornal árabe do mundo. Al Jazeera. Nós não estamos falando aqui de teoria da conspiração não, que eu detesto isso. O jornal Al Jazeera. O acordo de paz que foi feito essa semana passada com os países árabes quebra uma cláusula de um outro acordo que Israel fez com os próprios árabes, com a Jordânia especificamente. Porque lá onde é a mesquita islâmica de Alá, a mesquita que está no monte do templo, onde antigamente ficava o templo de Israel, todo monte é considerado sagrado no acordo de paz que Israel fez na década de 60, no final da década de 60. Naquele acordo de paz, o monte do templo era considerado sagrado para os muçulmanos. Ou seja, um judeu pode subir ao monte do templo, mas um judeu não pode orar no monte do templo, porque ele é sagrado para os muçulmanos. Então, se o judeu sobe no monte do templo e oferece uma oração ali, pode ter uma guerra, ele pode ser morto ali.
todo monte era considerado sagrado. Mas nesse acordo de paz que foi feito agora, preste atenção nisso, que é importante. Essa cláusula de que todo monte é sagrado foi quebrada. E agora, só é considerado sagrado a parte que está à mesquita do Domo da Rocha. A mesquita árabe. Só aquele pedaço que é considerado sagrado. Pastor, o que isso tem a ver? Isso tem muito a ver. Porque quando o anticristo se manifestar, o falso Messias, ele vai autorizar a reconstrução do templo de Israel. E a grande briga que existe entre Palestina e os israelenses é exatamente o monte do templo. Porque os árabes não abrem mão do monte do templo e os judeus também não. E os judeus querem reconstruir o templo. A Bíblia fala que o anticristo, no período da tribulação, ele vai entrar no templo. Na metade da tribulação, ele entra no templo, senta na cadeira e pede adoração. Naquele momento, os olhos dos judeus serão abertos. E eles vão perceber que o anticristo não é o Messias. Então, o templo tem que ser reconstruído. Os irmãos estão entendendo? Para isso acontecer, essa cláusula precisava ser quebrada. Então, o monte do templo, parte do monte do templo hoje, não é mais considerada sagrada, o que permite a reconstrução do terceiro templo. Israel vai reconstruir o terceiro templo. Tudo está pronto para isso acontecer. Nós estivemos em Israel, estivemos dentro do instituto do templo. Tudo que eles precisam para reconstruir, dinheiro eles já têm os sacerdotes, eles têm a novilha vermelha que é para sacrificar. Eles têm os utensílios do templo, nós entramos lá dentro, irmãos, nós andamos lá dentro. E no final do tour, que tem lá a bacia de bronze, que tem lá o altar de holocausto, que tem o candelabro, que está até exposto numa praça lá em Jerusalém, tem todos esses móveis lá, está tudo preparado. E no final do tour, tem a imagem do próximo templo, está tudo pronto. E o que eles precisavam foi quebrado nesse acordo de paz, que foi feito entre Israel e o mundo árabe. Só que isso é só o começo da aliança. Outros países vão aderir a essa aliança também, porque a Bíblia chama esse último império de um império de pés de barro e pés de ferro. Coloca para mim aqui a imagem de Daniel capítulo 2, deixa eu só falar um pouco dessa imagem. Lá em Daniel capítulo 2, eu não vou ler porque isso vai tomar muito tempo, e eu prefiro falar para você porque você vai entender. Daniel capítulo 2, a Bíblia diz que Nabucodonosor teve um sonho terrível. Naquele sonho ele viu uma estátua. Aquela estátua, quem era Nabucodonosor? Nabucodonosor era o imperador mundial daquela época, porque a Babilônia dominava todo mundo conhecido da época. Então ele era um imperador, e ele teve um sonho, e aí só Daniel conseguiu interpretar aquele sonho. Naquele sonho era uma estátua. A estátua tinha uma cabeça, era uma estátua muito grande, tinha uma cabeça de ouro, tinha o peito de prata, a região lombar de bronze e os pés de ferro. E as pernas de ferro. Os pés eram de ferro e de barro. Então ele viu ali 5 impérios. O governador, o imperador, viu 5 impérios. E Daniel interpreta esses impérios. O primeiro império, a cabeça de ouro, era a própria Babilônia. A Babilônia era o que nós conhecemos hoje como Iraque. Então a cabeça de ouro simbolizava o império babilônico. O peito de prata simbolizava o império dos medos e dos persas. Os persas são hoje conhecidos como iranianos, são os iranianos. A região lombar era de bronze, que foi o império grego. Tudo isso aí se cumpriu. E o outro império, as pernas de ferro, era o império romano, que foi o mais poderoso dos 4 impérios. E por último, ele também viu um império. E esse império é o Império Romano revivido. Só que é lógico, o Império Romano que vai reviver hoje, ele é diferente daquele Império Romano antigo. Porque hoje é a tecnologia que governa, não é mais a força. Não é essa imposição somente pela força. É a tecnologia, o controle virá através da tecnologia. Então o Império Romano, eu não estou dizendo que é Roma, que é a Itália que vai dominar o mundo, mas é a forma do último império que vem, é parecida com o Império Romano. Porque 5 dedos são de barro e 5 são de ferro. Essa mesma
profecia dos 5 impérios, você também vê lá em Daniel, no capítulo 7. Só que ali ela é simbolizada pelos animais. O primeiro animal é o leão, lá em Daniel capítulo 7. O primeiro animal, que é o cabeça de ouro, é o leão. O segundo animal é o urso, que simboliza o Império Medo-Persa. O terceiro animal é o leopardo, que simboliza o Império Grego. E o quarto animal é a Bíblia lá chama de animal. Não fala qual animal que é, porque fala que ele era terrível. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 13, e você vê a descrição da besta que subiu do mar, do anticristo, você vai ver essas 4 características nele. Ele tinha boca como de leão, ele se parecia com o leopardo, tinha boca de leão e pés como de urso. E ele é o animal que fala lá em Daniel capítulo 7. Eu sei que vai ser difícil para você entender isso, Daniel capítulo 7, capítulo 2, Apocalipse capítulo 13, tudo, mas a palavra está gravada, depois você vai poder pegar. Qualquer coisa também eu mando um esboço aqui para você entender melhor. E aí então, o que mostra que o anticristo ele vai ter traços de todos os impérios já existentes até hoje. A Bíblia diz que o anticristo ele vai ter uma ferida mortal e vai reviver. Está passando aí a novela Apocalipse, não sei se você viu. Na novela Apocalipse tem uma equipe muito grande. Apesar de muita coisa ali ser bacana, ser boa, mas lá mostra que o anticristo morreu e ressuscitou. Isso é impossível. O diabo não tem poder de dar vida para ninguém, só Deus tem. Ok? Então o anticristo não vai morrer e reviver. O que mostra lá que ele tinha uma ferida mortal é, o Império Romano desapareceu por 2000 anos, mas ele vai reviver. A forma do Império Romano vai reviver através do anticristo. Um governo com cetro de ferro, entendeu? Esse é o anticristo. Ele vai vir para governar, vai controlar a humanidade. Irmãos, tudo colabora para o controle hoje. E muitas pessoas que não têm entendimento bíblico vão aceitar isso. O próprio coronavírus aí vai ser uma grande desculpa para não ter mais dinheiro, para ninguém se contaminar. Ou se tiver um outro vírus, nós já vamos estar preparados. Esse é o discurso do anticristo. Preste atenção. As profecias estão se cumprindo, amém? Nós não podemos desprezar as profecias. Está diante dos nossos olhos um acordo sendo costurado, um acordo que se chama o acordo de Abraão. Vamos abrir os nossos olhos. Abra os seus olhos. Irmãos, é muito provável que em pouco tempo Jesus vem buscar a sua igreja. E nós temos que estar preparados para esse momento. Eu não sei se você sabe, mas em 2016, o Vaticano lançou uma campanha, que é uma campanha de paz mundial. Preste atenção nisso, eu vou passar esse vídeo aqui agora, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui não é um vídeo que está em sites gospel, não é nada disso. E nem é teoria da conspiração, como eu disse, eu detesto isso. Mas nós precisamos ficar atentos para coisas que acontecem no mundo, no Vaticano, em outros países também, especialmente o mundo do Oriente Médio. Nós estamos distante e aqui não chega as notícias, quase não chega as notícias do Oriente Médio. Mas ok, o Vaticano lançou uma campanha de uma religião única. A religião é a religião do amor, a religião dos filhos de Deus, em que todos são filhos de Deus. Espera aí, o Papa está precisando ler a Bíblia. Pastor, eu sou católico, você está me ofendendo, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Alguém que chega e fala que todos são filhos de Deus, ele não leu a Bíblia. Ele nunca leu Efésios. Ele nunca leu Romanos. Efésios capítulo 2, não diz que todos são filhos de Deus, não. Pastor, mas eu acho que todos são filhos de Deus. Você está enganado. As pessoas nascem criaturas de Deus. Elas são filhos de Deus quando elas creem. João capítulo 1. A todos quantos o receberam, a saber, aqueles que creem no seu nome, foi-lhes dado o direito de se tornar filho de Deus. Você só se torna algo que você não era. Nós não podemos dizer que uma pessoa que nasceu rica se tornou rica. Ela já nasceu rica. Mas nós podemos dizer que uma pessoa que nasceu pobre se tornou rico. Então você só se torna aquilo que você não era. Ele nunca leu João capítulo 1.
Ou se leu, não conseguiu ver. Pastor, mas é o Papa. Pois é, incrível, o Papa falar que todos são filhos de Deus. Mas o que é isso, pastor? O ponto é, o Vaticano quer criar uma religião única, mundial. Porque na forma final do Império Romano, que vai acontecer no período da tribulação, vai ter o anticristo, o falso Messias e o falso profeta. Quem você acha que é o falso profeta? O falso profeta vai dar poder ao anticristo, porque é impossível você governar o mundo sem antes controlar as religiões. Só que a proposta é paz, amor, vamos amar uns aos outros. Espera aí, essa proposta soa muito legal aos nossos ouvidos, mas nós temos que olhar o que está por trás dessa proposta. Tem um vídeo aqui para soltar, o vídeo também está sem áudio, mas eu mandei o vídeo aí para vocês. Mandei o vídeo aí para o Marcos Paulo. Deixa os meninos colocarem ali, é um vídeo que fala da religião do Vaticano. Essa religião, por que eu estou falando dela? Essa propaganda foi lançada em 2016, mas ela está sendo chamada de Crislã. O que é o Crislã? É a união entre o cristianismo e o islamismo. E a sede, se eu não me engano, é em Abu Dhabi. É lá que vai ser a sede de Roma para a nova religião chamada Crislã. A união do cristianismo com o islamismo. A campanha já foi lançada em 2016. E por causa do acordo de paz que está acontecendo agora, e o Papa já foi convocado para esse acordo de paz, eles estão falando que esse é o momento de lançar a nova religião, essa religião da união entre o cristianismo e o islamismo. Então nós estamos vendo a coisa acontecer diante dos nossos olhos. Nós não podemos ignorar isso. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24. Irmãos, quando nós falamos de escatologia, deixa eu te dizer algo aqui. Esse período da pandemia, eu fiquei durante muitas horas estudando escatologia, alguns pontos que são de difícil interpretação. Eu fiquei muito tempo, eu vinha para cá, eu ficava mais ou menos 3 horas estudando só a matéria de escatologia, só sobre a volta de Jesus. E nesse período Deus me mostrou muita coisa, também ouvindo outros comentaristas, foi muito importante esse tempo. E uma coisa que nós precisamos entender quando nós falamos de Apocalipse, quando nós falamos da volta de Jesus, quando nós falamos da escatologia, é que existe um plano de Deus para Israel, e existe um outro plano de Deus para a igreja. E nós precisamos distinguir o que é para Israel e o que é para a igreja, ok? Então existe um plano de Deus que é para nós. Existe um outro plano que é para Israel. Só que Deus nunca trabalha com Israel e a igreja ao mesmo tempo. Porque um é a autoridade. No passado, na dispensação da lei, Deus trabalhou através dos judeus. A salvação vem dos judeus. Jesus falou isso em João capítulo 4. Nós fomos muito abençoados pelos judeus, porque praticamente a Bíblia inteira foi escrita por um judeu. A salvação veio de um judeu, que é Jesus. Os apóstolos eram judeus. Ok? Eles contribuíram para a nossa salvação sem dúvida nenhuma. Mas um judeu sem Jesus hoje está condenado. Ele não é salvo, ele vai para o inferno. Não há a menor possibilidade de um judeu sem Jesus ser salvo hoje. Ok? Hoje o período é da igreja. Deus trabalha através de você. Nós é que temos hoje a responsabilidade de pregar o Evangelho, de reconciliar o mundo perdido com Deus Santo.
a responsabilidade não é mais do judeu, a responsabilidade é nossa. Deus trabalhou no passado com os judeus. A janela dos judeus fecharam. Abriu-se a janela para a igreja, que é que nós estamos, chamada dispensação da graça. A dispensação anterior a essa era chamada de dispensação da lei, que foi o período que Deus trabalhou com os judeus. Então Deus está trabalhando através de nós. A janela da graça também está se fechando. O plano de Deus para a igreja está se fechando. E quando isso acontecer novamente, Deus começa a trabalhar através dos judeus. No período da tribulação, Deus não vai trabalhar através da igreja mais, porque essa porta já fechou, a igreja subiu, e aí então Deus volta a trabalhar através dos judeus, volta a salvar pessoas através dos judeus. Então Daniel capítulo 9, versículo 24, acompanhem comigo, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos, o santo dos santos. Então a profecia aqui é o seguinte: sempre que eu falo dessa profecia, eu sei que é difícil das pessoas entenderem, que eu tenho que falar de números. Mas a profecia aqui é a profecia que foi dada para Daniel. Esse aqui é o anjo falando com Daniel. Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? A igreja? Quem era? Então as 70 semanas de Daniel não é para a igreja, não tem nada a ver conosco. Ok? Então o plano de Deus está revelando como é que como é que vai acabar toda essa situação. E Deus então dá uma profecia para Daniel. Vou te mostrar o que vai acontecer. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Essas semanas são semanas de anos, ok? E não semana de dias. Lá em Gênesis 29, não preciso de você abrir, quando Labão, que era o genro de Jacó, Jacó teve que trabalhar 7 anos para se casar com Raquel. Ele não teve salário, o salário dele era se casar com a filha de Labão. Ele trabalhou 7 anos. Só que aí no dia de tomar posse da bênção, o sogro dele enganou ele. Ao invés de dar a filha mais nova, que era quem ele amava, ele deu a filha mais velha, chamada Lia. E aí quando ele descobriu que era Lia, ele falou o seguinte: não foi, eu não trabalhei, não foi por essa, eu trabalhei foi por Raquel. Aí o Labão enganou ele e falou: não, mas aqui na nossa terra não é assim. Você tem que casar primeiro com a mais velha, depois a gente dá a mais nova para você. Então vou te fazer uma proposta, você vai ter que trabalhar mais uma semana. Você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Então são semanas de anos. Eu só abri um parênteses aqui só para te explicar isso. Depois eu te mostro na Bíblia. Então 70 semanas, ou seja, 490 anos está determinado para o teu povo. E aí ele começa então a explicar como é que vai ser essa semana, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, ou seja, é quando vai entrar o milênio. Porque no milênio vai ser assim. Preste atenção. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então preste atenção. 70 semanas estão determinadas para os judeus. E aí ele divide essas 70 semanas em 3 partes. 7 semanas, mais 62 semanas, até um ungido príncipe. Esse ungido aqui é Jesus. Versículo 25 aqui está falando de Jesus. Lá no versículo 26 vai falar de outro príncipe, que é o anticristo. Pastor, quando é que começou a contar as 70 semanas de Daniel? A palavra que foi dada para Daniel é: desde a saída da ordem para a reconstrução de Jerusalém. Então ela começa a contar no dia que foi dada a ordem para a reconstrução de Jerusalém. A reconstrução de Jerusalém aconteceu no ano de 445 a.C. Ok? Essa ordem foi dada por um rei chamado Ciro, um rei persa. Esse rei chamado Ciro, ele autorizou que os judeus voltassem para sua terra e reconstruíssem a cidade e o templo. Quanto tempo demorou para terminar a reconstrução da cidade e do templo? 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos. 7
Na Bíblia está escrito 7 setes. Então são 49 anos. Desde a saída da ordem, que está lá em Neemias, capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Lá está a saída da ordem para a reconstrução de Jerusalém. Isso demorou 49 anos. Vamos para o versículo 25 de novo, para você entender. Quando fala em matemática, eu sei que é difícil entender. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, desde a saída da ordem até Jesus, 7 semanas e 62. Dá quanto? Soma aí para mim. 69 semanas. Mas por que dividiu aqui, nesse caso aqui, em duas partes? Porque 7 semanas, ou seja, 49 anos, foi o tempo que demorou para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Quando nós estivemos em Jerusalém, até hoje, tem um lugar que tem a parte do muro de Neemias, que ele construiu aqui dentro dessa profecia. Tem uma parte do muro, a parte bem pequena, lá na cidade de Davi, mas tem uma parte do muro reconstruído por Neemias, na época de Neemias. Eles reconstruíram esse muro em 52 dias, mas demoraram 49 anos para terminar de reconstruir a cidade e o templo. Então, do término da reconstrução da cidade até o ungido, mais 62 semanas, que dá o total de 69 semanas. Ok? Vamos ler aqui. Deixa eu ler de novo o 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido, e não será mais. Então aqui está falando que quando acabar 62 semanas, quando é que começou a ser contada então essas 62 semanas? Quando acabou a reconstrução de Jerusalém. Contou-se mais 62 semanas até Jesus, ok? Olha só, depois das 62 semanas será cortado o ungido e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, quem é esse povo aqui? Império Romano. O príncipe que há de vir é o anticristo. Então ele vai surgir do Império Romano, olha só. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso aqui já se cumpriu. No ano 70 depois de Cristo, um general chamado Tito, ele entrou em Jerusalém, destruiu o templo e a cidade. Foi lá que começou então o que os judeus chamam de dispersão, diáspora. Eles foram dispersos por todo o mundo, especialmente para a Europa. Os judeus foram dispersos, eles foram expulsos da cidade no ano de 70 depois de Cristo. Esse movimento, ele foi chamado de diáspora, foi a dispersão dos judeus por todo o mundo. Então, a partir daí, a nação de Israel desapareceu até o ano de 1948, ok? Na nossa era aqui, né? Então, eles foram dispersos, esse general. Ele se tornou depois um imperador romano. Tito, até hoje, lá em Roma, tem um arco chamado Arco de Tito. Lá em Roma existe esse arco até hoje, quando ele voltou dessa guerra aqui e ganhou essa guerra. O Arco do Triunfo que tem lá na França foi inspirado nesse arco de Tito que está em Roma. Depois das 62 semanas, verso 26, será cortado o ungido e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações. Agora preste atenção no verso 27, que é onde eu queria chegar. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Vocês percebem que as 70 semanas de Daniel foram divididas em 3 partes. 7 semanas, 62, e agora no versículo 27, uma semana. Ok? As 69 semanas anteriores, irmãos, já se cumpriram literalmente. Ela se cumpriu no dia em que Jesus entrou em Jerusalém. Isso aconteceu no que nós conhecemos hoje como Domingo de Ramos. E ali eles começaram a gritar, Hosana, 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 bendito que vem no nome do Senhor. Nesse dia se cumpriu a 69ª
semana. Mas ainda ficou uma semana perdida no tempo. Que está aqui em Daniel capítulo 9, verso 27. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Ele quem? O príncipe que há de vir. Isto é, o anticristo. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos, né? Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. O que o anticristo vai fazer? Ele vai firmar uma aliança entre Israel e o mundo árabe. E vai dar a Israel a posse da terra e dizer, pode reconstruir o templo de vocês. Então ele vai firmar uma aliança por 7 anos com Israel. A aliança que nós estamos vendo acontecer agora é o começo do que vai acontecer. Ela ainda não é essa aliança de 9:27 aqui. Mas a aliança de Daniel 9:27 já está sendo costurada. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre as asas da abominação virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre ele, sobre o assolador. Então aqui está dizendo que ele vai firmar uma aliança entre Israel e o mundo árabe, já começou a acontecer. Mas essa aliança que está falando aqui, vai incluir a Palestina, que é o país hoje que vive dentro de Israel. A grande briga que tem entre Israel e o mundo árabe é a Palestina que está ali, porque a Palestina fala que estavam lá antes de Israel, mas Israel fala que estava antes da Palestina na época de Abraão. Israel fala que dono da terra, porque essa terra foi dada a Abraão, mas os palestinos falam que quando Israel voltou em 1948, eles já estavam lá, então tem essa guerra. Ninguém cede. Mas o anticristo ele vem, faz um acordo de paz, vai ficar bom para os palestinos e vai ficar bom para os judeus. Por que vai ficar bom para os palestinos? Porque muito dinheiro vai ser oferecido para os palestinos, em troca de paz e segurança. Nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos aqui, irmãos. Diante dos nossos olhos. Preste atenção. Isso aqui é importante você entender. 69 semanas da profecia de Daniel se cumpriram quando Jesus entrou em Jerusalém, com a morte do ungido, que aconteceu 5 dias depois que ele entrou em Jerusalém. Literalmente 69 semanas se cumpriram, mas uma semana ficou perdida no espaço e no tempo. Na verdade ela não ficou perdida. Ela vai acontecer. Só que antes de Deus concluir o plano dele para Israel, ele abre uma janela. Ele também quer concluir um plano para os gentios. Porque até então os gentios não podiam ser salvos. Eu e você não podíamos ser salvos, porque não tínhamos sido alcançados. E Deus então, antes de concluir, fazer cessar o pecado, a transgressão, implantar a paz lá no milênio, Ele abre uma porta de salvação para nós, para a igreja. Romanos capítulo 11... Abre Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Ele é um texto longo, mas vai ser importante eu ler esse texto aqui para você entender em que momento da janela da profecia nós estamos. Porque o mais difícil da escatologia é saber em que momento da profecia nós estamos, na linha do tempo. Romanos capítulo 12. 11. Preste atenção aqui, verso 1. Digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? O seu povo aqui são os judeus, ok? De modo nenhum. Também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Qual era a defesa que Paulo estava fazendo aqui? O que Paulo queria dizer aqui? Paulo queria dizer o seguinte: a salvação não está mais nos rituais judaicos. Isso acabou, passou. A salvação está agora no ritual que Cristo fez de uma vez por todas. O que Paulo está dizendo é, a salvação não está mais naquele ritual que você fazia uma vez por ano, oferecendo sangue de animal. A salvação está em Jesus. Não está mais com o judeu a responsabilidade da pregação do evangelho, mas a responsabilidade está com a igreja. É isso que Paulo está falando aqui. Aí Paulo faz uma pergunta e ele mesmo responde: rejeitou Deus os judeus? Aí ele mesmo responde: de jeito nenhum, porque eu também sou israelita. O que Paulo está dizendo é, Deus não vai salvar o judeu? Aí ele mesmo responde: eu sou judeu e estou salvo. Então a porta de salvação está aberta para o judeu, porém Deus não vai mais usar o judeu que não é crente
para salvar outras pessoas. É nesse sentido a carta aqui. Olha só, Deus não rejeitou o seu povo que antes o conheceu. Antes. Perceba o que passou. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como clamou a Deus contra Israel? Você vê que até os profetas de Deus deslizam, né? O grande Elias, né? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, só eu sobrei, e buscam tirar minha vida? Qual foi, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. O que Paulo está falando? Por mais que os judeus tenham sido rejeitados por Deus no plano da salvação, eles podem ser salvos pela graça. A graça está disponível para gentios e para judeus. Para Deus não tem diferença. E aqui está falando, e Deus fez com que permanecesse alguns remanescentes. Verso 5, assim pois também, agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Aqui está dizendo que tem judeus que estão sendo salvos pela graça, ok? Se porém é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Que diremos, pois? Que Israel buscava, não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos? Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se a mesa deles em laço e armadilha, em tropeço e retribuição. Escureçam-se os olhos deles para que não possam ver. Irmãos, quando a gente ouve esse versículo aqui, é muito forte. Porque parece que Deus endureceu o coração dos judeus, que foi Deus que endureceu o coração deles. Mas preste atenção, não foi exatamente isso que aconteceu. Claro, Deus permitiu? Sim. Deus permitiu o endurecimento do coração de Israel? Sim. Mas teve um porquê. Por que Deus então endureceu o coração do judeu? Vamos continuar lendo aqui. Olha só, verso 10. Escureçam-se os olhos deles para que não possam ver, e encurvem-se continuamente as suas costas. Digo, pois, tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. A resposta de Paulo. De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os provocarem ciúmes. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, eles caíram, endureceram o coração, rejeitaram o Messias, por esse motivo o coração deles ficou endurecido. O Messias estava disponível para eles, mas eles o rejeitaram. A Bíblia fala que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Quando uma pessoa rejeita Jesus, o coração endurece. Quantas pessoas você já pregou o evangelho, que elas falam, não acreditam em Jesus. O coração dessas pessoas fica endurecido. Isso aconteceu com os judeus. Mas aqui está falando que a queda dos judeus foi riqueza para nós. Mas se a queda deles trouxe riqueza para nós, quanto mais quando Deus elevar os judeus novamente. Isso vai acontecer. Mas a igreja não vai estar mais aqui. Olha o verso 12. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Convosco falam gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso provocar os ciúmes do meu povo, e salvar alguns deles, ok? Pois se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E se os primeiros frutos são santos, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosses enxertado no lugar deles, e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, considera isto, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Deixa eu explicar isso aqui. Aqui está falando que o ramo natural da oliveira foi quebrado. O ramo natural era Israel. Ele estava preso na oliveira. Ele estava recebendo vida daquela oliveira.
mas ele foi quebrado e arrancado. E nós que éramos oliveira brava, fomos enxertados no lugar dele. Mas o que está dizendo é, não se vanglorie nisso e não despreze o judeu. É isso que está dizendo aqui. Porque aqui está dizendo que se o ramo bravo for enxertado, Deus pode tornar a colocar os antigos ramos que pertenciam à oliveira. Versículo 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Por que o coração do judeu está endurecido? Incredulidade. Não foi porque Deus quis endurecer o coração deles. É porque a incredulidade traz dureza no coração. Seja do judeu ou do gentio. Olha só. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Não te orgulhes, mas teme. Isso aqui é uma exortação para nós, para a igreja. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se permaneceres na sua bondade, de outro modo também tu serás cortado, se não permaneceres. Quão inescrutáveis os seus caminhos. Opa, acho que eu pulei aqui. Verso 23. Também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois poderoso é o Deus para tornar a enxertar. Isso que vai acontecer no período da tribulação, na última semana de Daniel. Lembra que as 70 semanas é para o povo de Daniel? Para os judeus? Os ramos vão voltar a ser enxertados na última semana de Daniel. Nos últimos 7 anos, que nós conhecemos como a tribulação. 24. Se tu foste cortado de uma oliveira brava por natureza, e contra a natureza enxertada numa oliveira cultivada, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Olha o verso 25, que é o versículo principal aqui do capítulo. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não se tornem presunçosos, que o endurecimento venha em parte a Israel, até que a plenitude do gentio tenha chegado. Esse é o versículo chave do texto. Aqui está dizendo o seguinte: nós, a oliveira brava, fomos enxertadas na oliveira verdadeira que é Jesus. Ok? Mas aqui está falando que nós vamos estar ali, que Deus vai trabalhar através de mim, de você, através da igreja, ok? Mas vai chegar um momento que a oliveira que foi arrancada, os ramos da oliveira que foi arrancada, que são os judeus, vão ser enxertados novamente na oliveira que é Cristo. Só que aqui, o que está escrito aqui? Não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, que não se torne presunçosos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios tenha chegado, até que feche a porta da graça, até que o número dos gentios que tem que se converter, se converta. Nesse caso, a porta se fecha. Aí, quando é que isso vai acontecer? No arrebatamento da igreja. Por que nós entendemos que está próximo? Porque nós entendemos que o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor é o período da tribulação. Nós entendemos que Jesus está voltando, que as profecias estão se cumprindo. Os acordos de paz estão sendo costurados. Nós estamos diante dos nossos olhos. A profecia está se cumprindo. Então, o período dos gentios, a plenitude dos gentios, hoje nós estamos vivendo a plenitude dos gentios, onde os gentios é que são os responsáveis pela propagação do evangelho, pela pregação, pela salvação das pessoas. Preste atenção. Quando completar a plenitude dos gentios, que a igreja for arrebatada, for levada, aí então, Israel volta a se abrir de novo para Deus. Inclusive, lá em Apocalipse capítulo 7, você vê que Deus, que Ele separa 144 mil judeus para a pregação da palavra no período da tribulação. Quando você lê Apocalipse, você só vê menção à igreja até o capítulo 3, que é uma exortação
as igrejas da Ásia Menor. A partir do capítulo 4 não tem mais menção sobre a igreja. E no capítulo 4 fala assim, depois dessas coisas, ou seja, depois do período da igreja. Aí então, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, começa a relatar a última semana de Daniel. A 70ª semana de Daniel. Onde o ponto de referência de Deus na pregação e propagação do evangelho volta a ser o judeu. Os 144 mil começam a pregar, eles serão selados por Deus. Eles vão estar durante todo o período da tribulação aqui, pregando o evangelho. E lá no capítulo 6, se você depois ler lá na sua casa, capítulo 7, desculpa, você vai ver que eles são selados e separados por Deus, eles pregam o evangelho e depois vai uma multidão para o céu de pessoas que estão na tribulação. E que foram salvos provavelmente pela pregação dos 144 mil. Pastor, mas essas pessoas elas vão morrer e serão salvas? A Bíblia diz que elas estão no céu. Esperando completar o número daqueles que vão morrer na tribulação e se juntar a eles, que não aceitaram o sinal da besta. Mas eles serão a igreja? Não. A igreja subiu e já está numa posição de honra nesse momento. A igreja é a igreja, ela vai ocupar uma posição de honra. Aqueles que foram salvos durante a tribulação, a Bíblia fala algumas bênçãos a respeito deles também, mas eles não são a igreja. Amém? Então, o que é a última semana de Daniel? A última semana de Daniel, meus irmãos, começa com um acordo de paz entre o anticristo e o mundo árabe, promovendo a paz entre Israel e o mundo árabe. Nós precisamos ficar ligados no que está acontecendo. As profecias estão se cumprindo. Irmãos, há um membro que faz parte do governo americano, que eu não vou citar o nome dele aqui agora, porque os nossos vídeos têm poucas visualizações, mas pode ser que um dia comece a ter muitas, e se eu falar o nome vai derrubar o vídeo. Não sei se você sabe, derrubaram o canal do pastor Aloysio. Sabe por quê? Porque ele falou da nova ordem mundial. O canal do pastor Aloysio. O pastor Aloysio tem muitas visualizações, derrubaram o canal dele, não existe mais. Ele falou da nova ordem mundial, muita coisa, derrubaram o vídeo dele. Então a gente tem que ter muito cuidado, mas depois pessoalmente eu posso falar o nome dele para você. Mas existe um membro na comitiva americana, que é quem está costurando, promovendo a paz. É um cara super inteligente. A empresa dele é a empresa que tem a tecnologia do chip que vai ser implantado na mão. Isso aqui é fato que eu estou falando para você. O prédio onde a empresa dele funciona é a 666, numa rua muito famosa de Nova York. Esse cara, ele está agindo nos bastidores. E eu imagino que ele vai ser candidato nas próximas eleições. Agora vai ter eleição. Na próxima eleição, eu acredito que ele vai ser o candidato a presidente dos Estados Unidos. Se isso acontecer, eu falo para você, esse cara tem grande possibilidade de ser um anticristo. Eu sei que muitos já apontaram muitos anticristos aí na história. Hitler, Obama, Macron, nenhum desses tem realmente o perfil. Mas eu te digo, esse cara de quem eu estou falando, um cara jovem, super inteligente, que é quem está promovendo um acordo de paz. Ele teve uma reunião com os países mais ricos, os países muçulmanos mais ricos, lá no Bahrein, no ano passado. Ele foi aplaudido de pé, ele é um judeu, ele foi aplaudido de pé pelas pessoas que estavam ali, e o que ele estava falando era exatamente do plano de paz e prosperidade. Foi ele que costurou esse acordo agora que você está vendo aí. Ele tem o apoio da ONU para fazer isso. Então esse cara tem tudo para ser um anticristo. Se ele não é, ele está fazendo curso para ser. Pode não ser? Pode. Posso estar completamente errado aqui, porque isso aqui estou conjecturando. Eu não posso cravar isso, porque isso seria absurdo. Ninguém pode saber quando Jesus volta, e nem quem é um anticristo. Mas preste atenção. O que está acontecendo no mundo hoje
Pastor, você está me assustando. Não, meu irmão. Se você é crente, você tem que se alegrar. Você tem que dar glória a Deus. Você tem que falar, aleluia. Jesus está voltando, vou nem casar. Por mim pode voltar, eu já casei. Agora você que não casou, vai casar com Cristo, o melhor casamento que tem, ó. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Aqui diz que o endurecimento veio a Israel em partes. Por quê? Porque eles vão voltar a se ligar a Jesus. Muitos judeus vão se converter. Eles vão aceitar a aliança com o anticristo. Depois, na metade da semana, o anticristo quebra a aliança e os olhos dos judeus se abrem. Olha o verso 26. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Em que contexto está dizendo que todo Israel será salvo? Porque talvez você pense, o judeu está salvo. Não está não. Isso aqui é no contexto, lá no final da tribulação. Quando Jesus vier, Ele vai salvar o verdadeiro judeu, o verdadeiro israelita. Porque a Bíblia diz que nem todos que são de Israel são judeus. O que a Bíblia está dizendo lá em Romanos capítulo 9, é que nem todos que se dizem judeus são tementes a Deus. Da mesma forma que nem todos que se dizem igreja são igreja. Agora, eu te pergunto, quando Jesus voltar nas nuvens, Ele vai levar a igreja? Eu sei que parece uma pegadinha que eu estou perguntando para você. Mas quando Jesus voltar, Ele vai levar toda a igreja. Quando eu digo toda a igreja, porque parte dela está aqui na Orvalho. Parte é porque nem todos que estão na Orvalho são igreja. Parte dela está lá na Videira, parte está na Assembleia de Deus, parte está na Deus e Amor, parte está... Essa eu não vou falar porque eu não tenho certeza. É brincadeira aqui. Só para descontrair, eu sei qual igreja que você pensou. Pastor, é primo ou irmão? Aí não sei. Mas entenda bem. Quando Jesus voltar, Ele vai levar toda a igreja verdadeira vai, toda a igreja verdadeira vai. Agora, aqueles que se dizem igreja, não, da mesma forma que todo Israel será salvo. Que todo Israel é esse? É todo aquele que crê em Deus. Lá na Mateus capítulo 26, a Bíblia fala que Ele vai separar bodes de ovelhas. Isso vai ser no final da tribulação. Na última semana de Daniel, no final dos 7 anos, Ele vai separar bodes de ovelhas. Esses bodes e ovelhas aí, está falando dos judeus. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos conseguiram entender o que eu ministrei ou não? Então, meus queridos irmãos, eu não estou ministrando essa palavra aqui para criar um alarme. Ah, pastor, agora eu estou com medo. Não. Eu só acho. Se você tem que resolver a sua vida, faça agora. Você não tem ideia do que vai ser a tribulação. A intensidade da perseguição que vai acontecer aqui. E se hoje você acha que é difícil, e nós estamos na dispensação da graça, e que nós temos liberdade, você não sabe que vai ser uma tribulação. Eu nem comecei a falar da tribulação aqui, porque eu não vou ter tempo. Mas eu vou abordar sobre a tribulação, sobre vários assuntos da tribulação. Vários assuntos até polêmicos. Eu vou falar aqui, vai ser bênção nas próximas ministrações. Mas isso aqui é um alerta para você, igreja. Ah, eu preciso consertar a minha vida, meu irmão. Então faça isso o mais rápido possível. Se está dentro da possibilidade, da sua possibilidade de resolver essa situação que você precisa resolver, faça o mais rápido que você puder. Conserte a sua vida diante de Deus. Pregue a palavra de Deus. O dia que eu vi esse acordo de paz aqui, irmãos, eu convidei tanta gente para esse culto aqui, ninguém veio, mas eu convidei. No meu campo, eu fiquei tão impactado com esse acordo de paz que aconteceu, que eu falei, Jesus está voltando. Aí na escolinha, várias pessoas eu estou convidando para vir no nosso culto, porque eu sei que Jesus está às portas. O que eu tenho que fazer, Jesus? Você tem que ser crente, você tem que ser... Seu coração tem que ser do Senhor. Não adianta você falar que é de Deus, mas sua prática mostra o contrário. Deus não tem compromisso com você. Nós precisamos ser de Deus, não só com palavras. Ah, eu sou crente. A igreja verdadeira, ela tem atitudes
que demonstram a sua fé em Cristo. Amém? Você pode ficar de pé?